شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente e Misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie, porque aquele que Allah guia, ninguém desvia, e aquele que Allah desvia, ninguém guia. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que oriente nós sempre para o caminho da senda reta. O nosso assunto hoje, as 5 necessidades básicas no Islã. Essas necessidades são as necessidades fundamentais que todo ser humano necessita para levar uma vida digna. Por isso, as legislações ordenaram sua proteção e proibiram tudo que está contra elas. Para que o ser humano leve uma vida digna, uma vida de segurança e tranquilidade, ele deve proteger essas necessidades básicas. Todas as religiões, todas as filosofias, todos os seres humanos colocaram leis e regras para proteger essas necessidades do ser humano que precisa para levar uma vida digna. O Islã as protege, para que assim o muçulmano possa viver com segurança e tranquilidade nesta vida, trabalhando para a sua vida terrena e futura. Porque no Islã, todos vocês sabem, meus irmãos, não há diferença entre a vida terrena e a vida futura. Em qual aspecto? O aspecto de proteger essa vida e viver essa vida como Deus ordenou para chegar na vida futura, que é a vida eterna, através do que nós plantamos nessa vida. Então essa vida é necessária para a outra vida. Essa vida que nós vivemos, a vida terrena, tem que ser protegida, principalmente essas 5 necessidades básicas. Deste modo, a sociedade muçulmana vive como uma comunidade única, conectada, como uma sólida edificação. Se na religião islâmica, ou se no método islâmico, ou que seja estatuto islâmico, existem essas proteções que protegem essas necessidades básicas que o ser humano necessita. Então, a edificação, a comunidade islâmica, ela se torna uma comunidade sólida, unidos uns com os outros, como se fossem um só corpo. Assim, se um de seus membros sofre uma dor, então afetará todo o corpo, entrando num estado febril, impedindo o sono. A proteção destas necessidades básicas são implementadas através de duas coisas. Então, aqui o nosso autor está trazendo um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse dito, ele demonstra, ou ele explica como deve ser a sociedade islâmica, ou a comunidade islâmica. Deveria ser como se fosse um corpo só. Quando um membro desse corpo sentir uma dor, ao sentir alguma coisa que pode fazer ele não se sentir bem, todo o corpo ficará também em alerta, ficará sem sono. Por quê? Porque é um corpo só. Então, se você tiver uma dor de dente, ou se você tiver uma dor qualquer membro seu, você não consegue dormir sentindo essa dor. Você não consegue se sentir bem. E é assim que deve ser a sociedade islâmica. Então, a proteção dessas necessidades básicas são implementadas através de 2 coisas: aplicá-las e regulá-las. Deve fazer a regularização e também aplicar ela na vida da sociedade ou da comunidade sempre. A segunda parte, mantê-las
protegidas das transgressões e negligências. Quais são essas necessidades que nós, os muçulmanos, devem proteger sempre e devem sempre aprender como proteger? A primeira necessidade, que é a necessidade mais importante, a religião, seu estado, ao que seja seu estatuto, a sua conduta de vida, a religião. É o assunto mais importante, razão pela qual Allah criou a humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, criou a humanidade para adorá-lo. E enviou os mensageiros para que propagassem e protegessem, tal como disse Allah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus enviou os mensageiros, enviou os profetas para proteger esse caminho, esse estatuto de vida que é a religião. Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, disse: por certo, enviamos a cada comunidade um mensageiro para que exortasse a adorar a Allah e evitar o sedutor. Então Allah está dizendo no Alcorão, por certo, quer dizer, Allah enviou mensageiros e profetas para todos os povos e todas as tribos, para que adorasse Allah, para que eles propagassem o caminho de Allah, o caminho da senda reta, e para que esses seres humanos reconhecessem o caminho do sedutor, o caminho do Satanás que vai desviar essas pessoas. Então, quando os mensageiros de Allah ensinem os seus povos, suas tribos, suas comunidades, ensinem eles o caminho da senda reta, o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, eles conseguem evitar o caminho do sedutor. Então essa é a importância da religião, pela razão maior da criação do ser humano. A razão maior da criação do ser humano, Deus criou para adorá-lo. Por isso, o Islã se preocupa em preservar a religião e protegê-la de qualquer alteração, para que não seja contaminada por superstições, costumes, manipulações ou coisas ilícitas. É importantíssimo isso. Devemos saber, o Islã se importou muito em proteger a religião. A primeira necessidade básica que nós estamos falando aqui, que todas as religiões, todas as legislações humanas tentaram proteger essas 5 necessidades básicas do ser humano. Nós vamos falar sobre as próximas 4, mas sobre a religião. A mais importante, que dignifica o ser humano, sobre o estatuto, que todo ser humano tem um estatuto. Ninguém vive em comunidade, ninguém vive em sociedade sem estatuto, sem regras. Então, a religião não é aquela parte, ou aquele caminho que leva à igreja, ou à mesquita, ou a algum lugar de adoração, que apenas tem aquela parte espiritual. Não, é um estatuto de vida. Como deve dormir, como deve comer, como deve viver, como deve comercializar. A gente já falou sobre isso bastante vezes. Mas voltamos a falar, a religião é muito importante na vida do ser humano, porque ela é um chip, é um controle interno que o ser humano leva para qualquer lugar que vai. Se ele estiver dentro de um quarto, dentro de um lugar escondido, entre as pessoas, na rua, no farol vermelho, ele vai agir sempre a mesma coisa. Porque ele sabe que ele está sendo vigiado 24 horas, em todos os lugares, em todos os momentos, por Deus. Essa é a religião. Esse é o estatuto de vida que cada ser humano deve ter na vida dele. Então, para isso, tem que ser protegido. Não pode deixar sofrer alterações, às superstições, aos costumes de comunidades, porque todos nós sabemos, os seres humanos gostam de facilidades, gostam de trazer costumes que facilitam para eles, como aconteceu aqui na nossa comunidade. Hoje, existem costumes da religião islâmica mais importantes, não são da religião islâmica, costumes que foram trazidos dos países árabes,
que são mais importantes que a própria religião, mais importante das regras da religião, mais importante dos versículos do Alcorão, mais importante dos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então esse medo, esse perigo que acontece, essas alterações, esses costumes que são colocados na religião, onde que não deve acontecer. Por isso que nós devemos proteger estas necessidades básicas. E a mais importante é o estatuto de vida, a religião. Por isso, as necessidades básicas, a segunda parte dela é o corpo. Allah ordenou proteger a vida, inclusive se isso inclui a prática de algo ilícito para consegui-lo, dado que se é necessário. Então, para proteger o corpo do ser humano, pode até ter práticas ilícitas para não prejudicar o corpo do ser humano. Porque o corpo do ser humano, Deus deu como dádiva, como presente para o ser humano e deve protegê-lo. É a segunda necessidade básica na vida dos seres humanos. Então, o Islã, como é um estatuto de vida, uma conduta que todo ser humano precisa e necessita, então colocou leis e regras para proteger este corpo que é o presente de Deus. O Islã até permitiu que ter práticas ilícitas para proteger o corpo. Como? Para entender exatamente quais são essas práticas ilícitas. Se o ser humano sentir fome, ao passar fome, até que ele chegar à morte, ele pode comer algo que é ilícito. Pode até pegar comida ao alimento de alguém de algum lugar que não é dele, de um jardim que não é dele, da casa que não é dele, de uma casa que não é dele, para proteger o seu corpo, para se manter vivo. Então, é uma dádiva de Deus. Por isso, essas pessoas que praticam algo que é pecado, algo que é errado para prejudicar o seu corpo, aqueles que fazem modificações para ter uma beleza melhor ou para se comparar a pessoas famosas, isso não é permitido na religião islâmica. Ainda também a tatuagem que é a moda de hoje, é proibida pelo Islã. Deus, pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse num dos ditos que ele repudiou, expulsou da sua misericórdia aquela pessoa que faz tatuagem. Então, tatuagem não é permitido na religião islâmica. Quem fez a tatuagem antes de ser muçulmano ou antes de saber dessa regra, Deus perdoa. Mas daqui para frente, aquele que faz tatuagem, sabendo que é pecado, ele está praticando um grande pecado. Também proibiu matar ao causar dano. Então, matar uma pessoa sem ter, sem erro, sem ter a intenção de matar. Ele foi e matou com a intenção de matar. A gente não pode falar com aquela pessoa que se acidentou, uma pessoa que está com um carro e matou outra pessoa por acidente de carro. Então a gente não pode dizer que ele matou. Então isso foi prática de um erro. Agora, matar uma pessoa com a intenção, isso não pode, ao causar dano no corpo dela. Cortar a mão, cortar o dedo, isso é proibido na religião islâmica. O Altíssimo disse, contribuam pela causa de Allah e não vós autodestrueis, e fazei o bem em verdade, e sejam benefeitores. Por isso Allah legislou, estabelecendo limites e punições, as quais proíbem causar danos às pessoas, seja qual for a religião delas. Allah proíbe causar dano nas pessoas, pode ser qual for a religião delas. Então, não pode causar dano no corpo, não pode matar a pessoa, seja quem for a religião dela, seja quem for ela. Porque os seres humanos todos são iguais perante Deus, exceto aquele que mais temente a Ele, exceto aquele que segue o caminho de Deus. Então, não podemos
fazer algo que prejudique o corpo do ser humano, seja no nosso corpo, ou no nosso físico, ou no físico das outras pessoas. Está vós estabelecido a lei de talião em caso de homicídio. Então, Deus disse no Alcorão, se aquele que pratica um homicídio, que mata uma pessoa com intenção, ele também terá que ter o mesmo castigo. Então, o corpo uma dádiva de Deus, um presente de Deus, é uma fidelidade de Deus que você deve protegê-la. Você não pode sofrer modificações, ao que seja fazer tatuagem, algo que prejudica o corpo, isso não está na sua mão. É proibido pela religião islâmica. A terceira parte da necessidade básica, que todos os seres humanos devem protegê-la. A razão. O Islã proibiu tudo que possa afetar a razão e a consciência, porque a razão é uma das maiores graças que Allah nos concedeu, e ela é baseada na dignidade humana. E é através da razão que se julga todo nesta e na outra vida. Muito importante. Devemos aprender e buscar o conhecimento cada vez mais para que nós entendamos sobre essas necessidades básicas dos seres humanos. A razão que Allah, ao Islã, proibiu que nós causamos danos nessa razão, tipo através de bebidas alcoólicas, através de drogas, porque a razão, através dela, que nós julgamos a pessoa, que seja nessa vida ou na outra vida. E é importante que a pessoa, como vai educar seus filhos, como vai entender um diálogo, como vai conseguir dirigir um carro, como vai ter qualquer tipo de responsabilidade se ele acabar com a razão dele, se ele acabar com a consciência dele através de bebidas alcoólicas, ou drogas, a outros meios, a outras matérias que pode usar, que pode causar danos na sua consciência. Este ser humano deve proteger essa necessidade. É uma grande necessidade básica, deve ser protegida, que é a razão. Por esta razão, Allah proibiu todos os tipos de inebriantes e drogas. Allah disse, ó fiéis, as bebidas inebriantes, os jogos de azar e a dedicação às pedras e as adivinhações com setas são manobras abomináveis de Satanás. Evitai-os, pois para que prospereis. Se uma nação, Allah está dizendo, Deus está dizendo, se uma nação busca a prosperidade, se alguma nação busca o progresso, ela deve evitar essas coisas que Deus proibiu. Uma delas, as drogas. Uma delas, as bebidas alcoólicas. Uma nação que tem a permissão de bebidas alcoólicas e drogas nunca terá prosperidade, nunca terá progresso. Muitas pessoas podem dizer para mim, por que o Ocidente tem o progresso? Mas quem falou que tem o progresso? Não tem progresso. Tem o progresso material. Cadê a família? Aonde que está a família? A família no Ocidente não existe mais. Não existem esses laços familiares entre as pessoas. Então, por causa de quê? Por causa dessas drogas, por causa da bebida alcoólica, por causa das coisas ilícitas, dos jogos de azar e todos que Deus citou aqui nesse versículo. Então, não há prosperidade. Não há progresso numa nação que usa estas proibições que Deus proibiu para a humanidade. Isso não é só para os muçulmanos. Isso não é só apenas para as pessoas que se converteram ou que estão na religião islâmica. Isso para toda a humanidade. Toda legislação, ou todo um país, toda uma nação deve proibir na sua comunidade, na sua sociedade, estas coisas que podem destruir a sociedade. Uma delas, a droga, outra a bebida alcoólica. Então, este progresso que nós vemos, progresso material que existe no mundo ocidental, é apenas como vocês assistiram
nos Estados Unidos, quando acabou quase os Estados Unidos por causa dos jogos de azar e por causa da usura. A usura, os cartões de créditos, as pessoas estão devendo tudo que possuem. Os carros que têm, as casas que têm, os terrenos que têm, as empresas, os grandes bancos quebraram. Então tudo através da usura, através de algo que Deus proibiu. Então a prosperidade e o progresso vem para aqueles que andam no caminho de Deus, para aqueles que protegem estas 5 necessidades básicas. A quarta parte, a família. O Islã ensinou a importância da família e da geração e da descendência e da geração dos filhos. Dentro do matrimônio, isso pode ser confirmado por 5 aspectos. Então, na família. A importância que o Islã dá ao matrimônio, disse o Allah Altíssimo: desposai os celibatários, aqueles homens ou mulheres que tenham cônjuge. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus é o maior, incentivou o casamento, incentivou a relação entre homem e mulher. Então a família é muito importante, a descendência é importante. Estes casamentos que são inventados hoje entre homossexuais, o Islã não permite. Não permite. Isso não é permitido por Deus, não é permitido pela humanidade, não é permitido pela razão sã, pela mente sã. Isso apenas coisas que os seres humanos inventam para destruir a sociedade, para destruir a família, para destruir a comunidade, para destruir a humanidade. Então, se nós não seguimos o caminho de Deus, se nós não obedecemos a ordem de Deus, porque Deus criou o homem e criou a mulher, e só há permissão para criar uma filha, para gerar uma descendência, para gerar uma família através do homem e da mulher. Não há outros meios. Nem homem com homem consegue gerar um filho, nem mulher com mulher consegue gerar um filho. Então, por isso, Deus criou, e a criação dele é perfeita, e é essa perfeição que Deus colocou entre o homem e a mulher para gerar os filhos, será a única maneira de dar prosperidade e o progresso na nossa sociedade, nas nações. O Islã proíbe todas as relações fora do matrimônio, fechando todas as vias que levam a elas. Allah Altíssimo disse: apartai-vos de tudo que os leve à fornicação, pois isto é uma imoralidade e conduz ao mal. Allah também está proibindo a humanidade, coibindo a humanidade de praticar a fornicação. Porque toda uma relação fora o casamento e antes do casamento, seja quem for as pessoas, sejam muçulmanos ou não muçulmanos, é proibida. Namoro, noivado, tudo isso não é permitido na religião islâmica. Pode ficar noivo, mas sem ter nenhum contato físico, sem relações sexuais a outros tipos de relações, sem contato físico nenhum. Só é permitido no Islã, na religião islâmica, depois qualquer tipo de relação depois do casamento. Assim que formaliza a relação abençoada de Deus. Também proíbe pôr em dúvida a paternidade ao intrometer-se na vida privada alheia, considerando isto uma falta grave e castigando este feito através de uma punição nesta vida. Além disso, haverá o castigo na próxima vida. Deus também ordena aos seres humanos a não duvidar na vida das outras pessoas, na vida da descendência das outras pessoas. Ordena preservar a honra dos homens e mulheres que morrem defendendo a honra de sua família, é considerado um mártir. Também Deus ordena que você defenda a sua família, defende a honra da sua família. Se alguém atacar
alguém da sua família, sua esposa, sua filha, você não deve, no Islã, ficar olhando apenas. Deve defender, mesmo que morre, perante Deus, se você morrer defendendo a honra da sua família, você morrerá como mártir. A quinta parte das necessidades básicas. Os bens materiais. O Islã ordena proteger os bens adquiridos na busca do sustento, permitindo a compra e venda e a troca e o comércio. O Islã as pessoas não devem pegar dinheiro ao ganhar dinheiro e jogar fora de qualquer jeito, ao gastar de qualquer jeito, ao que seja só esbanjar pelo seu benefício. O ganho, ao sustento, ao que seja os bens materiais que Deus te dá através do seu trabalho, isso você deve apenas administrar. Você deve proteger. Não deve esbanjar, construir castelos, construir casas bonitas para você, comprar carros bonitos e esquecer os outros. Você é apenas um administrador desse dinheiro. Então, proteger não quer dizer proteger não deixar as outras pessoas roubar. Proteger também não gastar de uma forma que Deus não permitiu. Agora, mas também Deus proibiu a usura, o roubo, a enganação, a corrupção, aproveitar-se dos bens alheios por meios ilícitos. Estes atos são condenados no Sagrado Alcorão, ditando graves castigos para aqueles que os cometem. Todas as pessoas que praticam esses aditivos como enganação, corrupção, ao roubo, a usura, aproveitar da fraqueza dos outros para roubar os seus bens, Deus proíbe. Então, não apenas proteger o seu dinheiro, proteger os bens que você possui. Também proteger os bens dos outros. Também não tentar enganar as pessoas. Também não tentar roubar as pessoas. Isso é importante também. Isso o Islã proíbe proteger seus bens e proteger os bens dos outros. O Islã pediu e ordenou, Deus ordenou para que nós protegemos essas necessidades básicas, que explicamos sobre elas: a religião, o corpo do ser humano, o físico do ser humano, a razão, a família e os bens materiais. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente sempre e ajude a gente para praticar as suas ordens e facilitar como praticá-las. Barakallahu bikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم